Glória a Deus. Queria louvar a Deus aqui por um milagre. Eu estou vendo o Pedro ali, ó. Dá uma cena aí, Pedro. Maravilha. Glória a Deus pela tua vida. 2 semanas atrás nós oramos pelo Pedro. Pedro tinha tido um AVC, estava internado. Eu estive ali fazendo uma visita para ele no hospital também. E 2 semanas depois ele está aqui louvando a Deus junto conosco. Você pode louvar a Deus por esse milagre na vida do Pedro, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus é bom. Queria desejar para você aí um bom ano, um excelente ano de 2016, nesse primeiro culto aqui de domingo, desse ano de 2016, e eu quero desejar que a graça de Deus esteja abundantemente sobre a sua vida, porque se a graça de Deus estiver sobre nós, ela nos basta. O melhor pedido que nós podemos ter, a melhor coisa que nós podemos ter, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22. A gente vai ler do verso 1 ao verso 5. 1 Samuel, capítulo 22, do verso 1 ao verso 5. Você pode acompanhar ali pelo telão também, se você não estiver com a sua Bíblia. Diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e eles ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Vamos colocar mais uma palavra de oração aqui na presença do Senhor. Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos nessa noite de estarmos na tua casa, Pai. É muito bom estarmos aqui para ouvir a tua palavra e para meditar nos teus ensinamentos, Pai querido. Nesse momento, que o teu Espírito Santo, ele tenha liberdade, Pai, de operar na nossa vida, no nosso coração. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Que nós possamos sair daqui, Pai, cheios da tua presença, da tua alegria, porque é a tua palavra que vai e faz o que lhe apraz, e ela não volta vazia, Pai. Nós te entregamos esse tempo aqui na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Ontem eu estive pregando aqui no culto da nossa juventude também, o primeiro culto do ano, e eu comecei falando sobre as coisas que acontecem na nossa vida na virada do ano. Sempre quando chega a virada de ano, algumas pessoas elas separam um tempo para pensar naquilo que querem da sua vida para o novo ano que se inicia. Algumas fazem isso informalmente, seja lá deitado na sua cama na virada do ano, pensando nos objetivos, nas metas que querem alcançar para o novo ano. Algumas outras pessoas são mais formais e elas gostam de fazer tudo por escrito, o que é muito bom, fica registrado em algum lugar. Mas na maioria dos casos, quando o ano novo ele vira, parece que as pessoas são contaminadas por um vírus. Um escritor chamado Christian Barbosa, ele fala que esse é o vírus do ano novo. O vírus do ano novo. Conhece o vírus? O vírus do ano novo faz com que as pessoas se encham de otimismo, que é excelente, muito bom. Mas a maioria das pessoas contaminadas por esse vírus acham que magicamente tudo vai mudar na sua vida pelo simples fato de o ano ter virado.
Alguma coisa mágica aconteceu. Muitos acham que algo aconteceu no cosmos, nas estrelas, que conspiram a seu favor nesse momento, e que o universo agora vai, de alguma forma mágica, dar aquilo que eu e você necessitamos. Muitas pessoas acreditam nisso. E aí, nada mudou de 23h59, de 31 de dezembro de 2015, para 00h01, de 1º de janeiro de 2016. Nada mudou. Agora, a imagem que as pessoas têm, geralmente é da música que se canta, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas o ano vai passando, e essa imagem cada vez mais vai se desvanecendo. A correria começa, as contas para pagar, as dificuldades no trabalho, e aquilo que se imaginou vai ficando cada vez mais longe de ser alcançado, cada vez mais longe de uma realização. Tudo acaba continuando do mesmo jeito, porque nós esquecemos de uma premissa básica na nossa vida: nada vai mudar enquanto eu não mudar. Nada vai mudar enquanto eu não mudar. O tempo de reflexão sobre o que eu quero para a minha vida, as coisas que vivi, que precisam agora ser deixadas de lado, o lixo que eu acumulei, que agora precisa ser eliminado, tudo isso precisa ser registrado e colocado diante de Deus. Uma vida sem reflexão, uma vida sem pensar em qual direção ela está indo, não vale a pena. Uma vida sem planejamento diante de Deus é uma vida sem rumo, sem direção. E aquele que falha no planejar, ele sempre está planejando alguma coisa. Aquele que falha no planejar, está planejando falhar. Quando percebemos o que Deus permitiu, o que Davi passasse, até que ele chegasse a essa caverna, a caverna de Adulão, nós vemos claramente que Deus estava dando para Davi uma direção e um rumo para a vida dele. A história de Davi, ela é a história de um ser humano, de um homem que precisava de tempo para repensar e redirecionar a sua vida. Eu não sei em que época do ano Davi fez isso, mas a história dele, registrada aqui, serve para nós de inspiração para começarmos o ano de 2016. Em alguns pontos, a história de Davi se parece muito com a minha vida e com a sua vida. Primeira lição que eu aprendo quando eu olho para esse texto, apenas 5 versículos, a primeira lição que eu aprendo é que quando nós nos refugiamos em Deus, Ele trará a direção para as nossas vidas. Quando eu e você, nós nos refugiamos em Deus, Ele vai trazer direção que nós precisamos para continuar vivendo. Aconteceu algo muito especial na vida de Davi. Ele foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, ainda na casa de seu pai. Você lembra lá do adolescente no campo, esquecido? E ele foi ungido não diretamente para assumir o trono, ele foi ungido, mas ainda não assumiu o trono. Então, nesse momento da sua vida, aqui no texto em que lemos, ele já era considerado um rei, e para muitas pessoas chamado até de rei, mas um rei antes de assumir um trono, um rei sem trono. Quando ele foi ungido rei, tinha um pequeno probleminha para ser resolvido. Tinha outra pessoa no trono. Davi era um rei sem trono. Davi foi ungido, mas ainda não empossado como rei. Ele obtém aquela vitória tremenda que todos nós conhecemos. Ele triunfa sobre o grande campeão dos filisteus. Ele vence Golias, corta a cabeça do gigante e fica com a espada de Golias como um troféu de guerra.
A fama de Davi aí, nesses primeiros anos, começa a se espalhar em todo Israel, e mais do que isso, ele ultrapassa os limites de Israel, chegando aos ouvidos das outras nações. Saul, o rei que ainda estava empossado, ele fica sabendo da fama de Davi, através do cântico das mulheres de Israel, quando Davi chega de uma guerra, e o cântico dizia assim: Saul feriu milhares, mas Davi feriu 10 milhares. Imagine o ciúme que acendeu naquele momento no coração de Saul. Num dos textos aqui, 21, capítulo 21, capítulo 20, você vai perceber Saul dizendo: eles atribuem a vitória de milhares a mim, mas a vitória de Davi a milhares de milhares, a 10 milhares. Com isso, a ira de Saul se acendeu sobre Davi, e ele começa então a persegui-lo para matá-lo. A Bíblia vai mostrar que um espírito maligno se apossa de Saul e passa a atormentá-lo. Ele vira um instrumento do mal na mão de Satanás. Saul, ele passa a ser dirigido por esses espíritos e começa a fazer o que é mal. Davi, ele foi ajudado por muitas pessoas nesse momento para que isso não acontecesse, a sua morte. Ele foi ajudado pelo seu melhor amigo Jonatas, filho de quem? Do rei empossado Saul. Ele foi ajudado por Mical, a sua esposa, filha de quem? Filha de Saul, o rei que estava empossado, e a ira dele se acende muito mais quando ele percebe que as próprias pessoas da casa dele entendiam que havia uma promessa e uma unção diferente na vida de Davi, e o ajudam então a fugir. Davi, ele foge para não morrer antes da hora. Foge sozinho, foge sem ninguém. Ele tem medo do que possa acontecer com ele. Obviamente, ele tinha consciência de que Saul tinha um exército poderosíssimo e que naquele momento ele tinha mais possibilidades de fazer com que o seu plano desse certo, matar a vida de Davi, do que Davi fazer qualquer coisa contra ele. E é humano ter medo. Quem não tem medo? O medo protegeu Davi naquele momento. Alguém que não tem medo é perigoso. Tome cuidado com alguém que não tem medo. Essa pessoa é perigosa. Alguém que não tem medo de nada é perigoso. O medo protegeu Davi da própria morte. Por que essas tribulações começaram a acontecer na vida de Davi? Simplesmente porque a bênção do Senhor era com ele. A mão de Deus estava sobre Davi. Davi não tinha feito absolutamente nada de errado para sofrer o que estava sofrendo naquele momento, a perseguição e possivelmente a morte dele. Ele não merecia aquilo. Ele apenas serviu seu país como um bom guerreiro, mas a Bíblia vai pontuando várias vezes que a bênção do Senhor estava sobre ele e tudo o que ele fazia prosperava. Mas o fato de não estar errado e sofrer agora uma perseguição de morte injusta não neutralizava um propósito maior que Deus tinha para operar na vida de Davi. Deus tinha um propósito maior e utiliza essa perseguição, esse sofrimento, para ensinar ainda mais coisas a Davi. E uma das melhores ferramentas didáticas do Senhor para a nossa vida é o sofrimento. Por incrível que pareça, a gente faz todo o esforço para evitá-lo, a gente não quer ele na nossa vida, mas ele vem. E Deus nos ensina muito através do sofrimento. E o Senhor começa a permitir que Davi seja espremido então por essa morsa da vida, a fim de trazer ensinamentos ainda mais preciosos a Davi. O salmista vai falar sobre o sofrimento, lá no Salmo 119, verso 71, olha o que ele fala: o sofrimento é bom, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. O
Sofrimento traz crescimento. Sofrimento faz com que nós possamos enxergar uma faceta de Deus que ainda não enxergamos, e Ele usa o sofrimento para trazer lições preciosas para a nossa vida. No entanto, no momento em que é necessário fugir para se proteger, Davi parece aquele homem que não conhece o Senhor. Não parece mais aquele valente que havia matado Golias. Ele começa a se desesperar, e isso fica claro pelas atitudes que ele vai tendo no capítulo anterior. Davi, ao invés de buscar ao Senhor, ele começa a ter uma sucessão de erros. Começa a fazer as coisas na força do seu braço. Assim como o sofrimento é uma dádiva que Deus usa para nos ensinar muito, o sofrimento, a crise, ela acaba revelando de fato quem está no controle da nossa vida. A crise revela se há ou não inteireza nessa pessoa em buscar a Deus, se há ou não fé para receber a direção, parecida com a sua vida e com a minha. Em muitos momentos, a gente se vê na mesma situação. Davi, ele começa a confiar nas suas estratégias para sobreviver, ao invés de confiar na ajuda de Deus, e a sucessão de erros começa. O primeiro erro, ele vai para uma cidade chamada Nob, está lá em 1 Samuel 21, do 1 ao 9, conversar com um amigo sacerdote chamado Aimeleque. Aimeleque o encontra e fica temeroso, pois Davi estava sozinho naquele momento. Ele pergunta: não veio alguma guarda especial com você? Não veio ninguém, eu estou sozinho, porque a minha missão dada por Saul, ela é muito especial e ninguém pode saber, e é por isso que eu estou sozinho agora. Ele mente para um dos seus amigos sacerdotes. Ele não diz que ele está fugindo da presença do rei Saul, porque ele quer matá-lo. Ele diz estar nessa missão especial, comissionado por Saul. Ele não tem coragem de falar a verdade. Se ele tivesse falado a verdade, talvez tivesse poupado a vida dos seus amigos sacerdotes, pois enquanto ele estava lá na caverna de Adulão, no mesmo texto, na continuação desse texto de 1 Samuel 22, enquanto ele está na caverna, Saul alcança essa cidade de Nob e mata todos os sacerdotes, inclusive Aimeleque. Se Davi tivesse falado a verdade, talvez teria poupado a vida do seu amigo sacerdote. Segundo o erro de Davi, olha o que ele faz. Essa cena aqui é a mais bizarra possível. Ele vai pedir asilo político no palácio do inimigo. Ele vai até a cidade de Gate, está lá em 1 Samuel 21, do 10 ao 14, e ele pede auxílio a um rei chamado Aquis, rei da cidade de Gate, inimigo declarado do povo de Israel. E aqui, o que acontece, como eu disse, é muito interessante. Os conselheiros de Aquis reconhecem Davi, e eles falam: não é esse, olha a fama de Davi, não é esse que as mulheres de Israel estão cantando a respeito dele, não é esse aí que as mulheres estão cantando e dizendo: Saul feriu milhares, mas Davi a 10 milhares, Saul abateu milhares, mas Davi 10 milhares, não é esse aí que estão falando dele? Davi ficou com medo e se fingiu de louco. Ele começou a vaguear pela cidade, riscar as portas da cidade, e a Bíblia diz que ele deixava a saliva cair pela barba. Olha que cena bizarra, para se fingir de louco. No mínimo essa cena aqui é digna de risadas, mas foi uma sucessão de erros de Davi que quase lhe custou a própria morte, e uma morte completamente desnecessária se ela tivesse acontecido. E o principal erro de Davi nesses momentos foi não ter consultado ao Senhor. Até que Deus, ele providencia um lugar para que Davi pudesse recomeçar, a caverna de Adulão.
região do Oriente Médio tem muitas e muitas e muitas cavernas. Algumas tinham a capacidade de abrigar mais de 4.000 pessoas. Imagine o tamanho da caverna. Eram lugares amplos. Deus, ele provê um lugar para que Davi comece a buscá-lo novamente. A caverna é esse lugar de refúgio. Davi se refugia não só naquela caverna, mas ele passa a se refugiar no Senhor, e ali começa o treinamento mais intenso de Davi para se tornar o rei de Israel. Ele passa 10 anos exilado nesse treinamento, no meio das nossas também, no meio das nossas sucessões de erros, em meio aos nossos sofrimentos. Deus tem um lugar de refúgio para que nós possamos mergulhar nele e obter respostas, para que nós possamos literalmente nos jogarmos no seu colo. E esse começo do ano é um tempo propício, sim, para nós repensarmos as nossas vidas e nos refugiarmos em Deus. Quem sabe no ano passado você fez muitas coisas na força do seu braço, da sua capacidade, mas agora é tempo de repensar a sua vida e se refugiar em Deus. Na caminhada da vida, às vezes recorremos a algumas cavernas quando nos sentimos esgotados e sufocados com as lutas diárias, quando somos perseguidos e ameaçados pelos inimigos, e enfim, quando nos encontramos inseguros, abatidos, debilitados, deprimidos, desanimados e amedrontados. Procuramos a caverna em busca de refúgio e refrigério. Davi recorreu à caverna de Adulão para se proteger das constantes perseguições, ameaças e afrontas do rei Saul, que procurava a todo custo destruir sua vida e a sua família, pois sofria da pura inveja, da graça, da unção que Deus tinha derramado sobre Davi. Olha o que fala 1 Samuel 22:3. De lá Davi foi para Mispa em Moabe, disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? Olha o que ele está buscando dentro da caverna de Adulão. Eu não quero mais a sucessão de erros na minha vida, eu quero saber o que Deus vai fazer comigo. Perceba a diferença do que Davi está dizendo agora: até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo. Ele se refugia em Deus. Deus, ele quer que você se refugie nele. Chega de viver a mesma sucessão de erros baseado na sua força. Deixe Deus dominar a sua vida e lhe dar direção. Há respostas, há direção, há vitória quando nós nos refugiamos em Deus. Davi, ele foi para a caverna em busca de refúgio e segurança, mas ele encontrou mais do que isso, ele encontrou refúgio no Senhor. Olha o que o Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 9:9 vai dizer: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Salmo 119:114 vai dizer: tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Salmo 94:22 vai dizer: mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a rocha em quem encontro refúgio. Salmo 90:1: Senhor, tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Deus é o nosso refúgio. Na caverna, Davi vai tentar se esconder dos seus inimigos, e nós também no nosso dia a dia enfrentamos diversos inimigos. E olha o que a Bíblia vai dizer em um salmo muito conhecido, Salmo 91:1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente vai descansar. Salmo 106:10: salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. Salmo 18:3, que Davi escreveu nesse período na caverna de Adulão: clama ao Senhor, que é digno de louvor,
e estou salvo dos meus inimigos. Mais do que buscar um lugar seguro, Davi foi buscar um lugar seguro em Deus. E quando nós nos refugiamos nele, ele vai trazer a direção para a nossa vida. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que quando nos refugiamos em Deus, ele traz restauração à nossa família. 1 Samuel 22:1 vai dizer assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Quando os familiares de Davi sabem que ele está em Adulão, todos descem para se encontrar com ele. Como é que foi esse encontro? Você se lembra de quando Davi foi ungido rei de Israel? Toda a situação que envolvia a casa de Jessé. Samuel chega naquela casa e olha para um e o Senhor diz: não é esse. Ele olha para outro e o Senhor diz: não é esse. Deve ser aquele outro, não é esse. E aí ele mesmo pergunta: tem mais alguém da sua casa que eu possa conversar com ele? E aí eles lembram: opa, tem mais um, é verdade, tem mais um, peraí, tem mais um lá nos campos, um pastorzinho de ovelha, ele está lá. Davi enfrentava muito preconceito, simplesmente por ser ruivo. As pessoas acreditavam que Adão era ruivo, por causa do seu nome, Adamá, do barro vermelho no hebraico, e acreditavam que ele tinha trazido o pecado. Então, para todos os ruivos, eles tinham um preconceito. Esse aí tem alguma ligação com Adão, é ele que trouxe o pecado para esse mundo. Imagine as coisas que Davi sofreu na própria pele pelos seus familiares. Muitas eram as situações de dores que o envolviam naquela hora. Seus irmãos não acreditavam nele. Só que quando esse ato de descer até onde Davi está, é uma declaração ousada por parte de todos os familiares dele. Os irmãos de Davi lutavam nos exércitos de Saul, o rei empossado. Quando eles desceram até lá, eles estavam declarando que não eram mais do exército de Saul. Eles estavam completamente desertando do exército do rei, para ficar ao lado de Davi, seu irmão. Essa era uma declaração total de apoio a Davi. Toda a sua família estava dizendo: nós estamos contigo. E mais do que isso, olha o que ele faz com a sua família depois desse tempo de reencontro e de restauração. Ele leva a família para outro lugar e diz: olha, há um lugar seguro para minha família ficar. Eu quero cuidar deles. Eu não quero mais que eles sofram. Eu não quero que eles sofram o perigo da morte. Deus restaura o relacionamento de Davi com seus irmãos, com seus pais. E agora, mais do que isso, ele tem apoio de toda a sua família. Todos nós sabemos das dores que envolvem muitas famílias. Eu já vi meninos, adolescentes, dizendo para o seu pai: você não é mais meu pai. Você perdeu completamente o respeito. Muitas relações familiares desfeitas, destroçadas. Mas quando nós nos refugiamos em Deus, Ele traz restauração para a nossa família. Quando nós nos refugiamos em Deus, e essa é a última lição que eu aprendo, Ele levanta um exército de pessoas para nos ajudar. Olha o que diz 1 Samuel 22:2: também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou
o líder deles, havia cerca de 400 homens com ele. Fico imaginando algumas situações. 400 homens numa caverna, sem banheiro, sem chuveiro e sem ar-condicionado. Misericórdia. E essas pessoas também não eram muito boazinhas, não. Todos os que estavam em dificuldades, os endividados, um outro texto diz, os desgostosos da vida. Só que são esses homens, desprezados pela sociedade, homens simples, à margem, que vão se tornar nesses próximos 10 anos de treinamento, aquilo que a gente chama de os valentes de Davi. Gente que estava disposta a caminhar lado a lado, ombro a ombro, com aquele que era rei, e eles já chamam Davi de rei. Nós viemos aqui para nos alistar, rei de Israel. Ele ainda não havia nem sido empossado. A Bíblia vai contar da lealdade desses homens para com Davi. Uma vez Davi teve sede de uma água de um poço em Belém, e 3 daqueles homens passaram por todo o território inimigo, foram lá, buscaram a água que o rei desejava, voltaram, padeceram ali risco de morte, e chegaram com aquela água para Davi, dizendo: está aqui a água que você desejava beber. Que água é essa? A água que veio lá do poço de Belém, lealdade. Davi pega aquela água e fala: não, eu não sou digno de tomar essa água, eu ofereço ela como libação ao Senhor, como sacrifício ao Senhor, como oferta ao Senhor, porque olha o risco que vocês passaram para me ajudar. Sabe, querido, nos momentos de maior dificuldade da nossa vida, quando nós nos refugiamos em Deus, nós não estamos sozinhos. Quem sabe você veio nesse lugar aqui viajando de outro lugar, de outra cidade. Quem sabe você está aqui em Curitiba por muito tempo e ainda não tem uma família. Deus providenciou uma família para você, a família da fé. E essa é uma família que a gente pode contar todos os dias. E essa é uma família que muitas vezes se torna mais chegado do que um irmão. Quando Davi passa por tudo isso e descobre que não está sozinho, aqueles 400 homens são vitoriosos junto com ele. Quando nós nos refugiamos em Deus, Ele nos dá a força para sairmos da caverna e enfrentarmos as dificuldades da vida. Olha o que diz lá no finalzinho, no verso 5: contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Há um tempo, sim, em que nós nos refugiamos em Deus, e Ele traz vitória para a nossa vida, e Ele traz direção à nossa vida. Há um tempo em que nos refugiamos em Deus, e Ele vai trazer restauração à nossa família. Há um tempo em que nós nos refugiamos em Deus, e Ele vai levantar um exército de valentes para caminhar conosco e não nos deixar sozinhos nessa batalha. Mas há o tempo de sair da caverna, querido. A gente sabe que as previsões desse ano não são muito boas, mas a gente sabe que quando nós nos refugiamos em Deus, Ele é a nossa segurança. Eu ensinei aos meus filhos, desde pequeno, uma promessa da palavra de Deus, que nós experimentamos muitas vezes. Filipenses 4,19: e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês em Cristo Jesus. Essa é uma promessa que temos. Talvez esse ano seja, esse começo de ano, seja um tempo para você se refugiar no Senhor. Pensar
no quanto você precisa redirecionar a sua vida para estar mais vezes na caverna, no lugar do refrigério, da presença dEle. Eu, nesse começo de ano, tenho feito uma reflexão da minha vida, repensado, e eu gosto de escrever, está tudo registrado lá. E aí nos últimos 2 anos, a gente viveu alguns sofrimentos, sim, alguns problemas emocionais um pouco mais profundos, mas eu tenho a convicção de que quando eu me refugio em Deus, Ele vai trazer a direção para a minha vida, Ele vai trazer as respostas para a minha vida.